seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast Kátia Monari. Hoje eu estou recebendo novamente uma visita de alguém que já nos visitou no passado, mas que vem aqui contar sobre novidades, falar sobre algo que eu adoro, que é sobre esporte, sobre atletas, sobre sair da zona de conforto, né, sobre se exercitar, enfim, a gente tem uma longa conversa pela frente com o Miguel Lucian. Miguel, seja bem-vindo novamente, né? Eu tive o privilégio de estar esse final de semana com o Miguel, com a Bruna, sua namorada, passamos ali momentos muito agradáveis no Sul, tive uma experiência fantástica com eles o final de semana todo e agora tenho a oportunidade de estar aqui gravando mais uma vez um podcast com você. Eu quero te agradecer já ter aceito o convite, sei que a sua agenda é ali, olha, um quebra-cabeças, põe um link aqui, outro ali, você vai encaixando todas as pecinhas desse quebra-cabeças e quero pedir para você começar se apresentando novamente, porque como eu te contava antes de nós começarmos a gravação desse podcast, muita gente nova chegou, né? Inclusive muitas pessoas do Sul, depois que vocês vieram participar das gravações, o que é uma honra para a gente, um presente, né? Podemos estar mais conectados a todos do Sul. Então eu queria te pedir para que você comece se apresentando novamente para que aqueles que chegaram agora tenham a oportunidade de te conhecer, Miguel. Seja bem-vindo. Obrigado, Kátia. Obrigado pelo convite. É sempre bom falar contigo, né? Seja pessoalmente, no podcast, ou nas chamadas aí. E tudo que a gente conversou e nos aproximamos foi em função da minha primeira participação no teu podcast. Sim, Então, com certeza. muita coisa bacana surgiu de lá e ainda está por vir, né? Mas, bom, então, meu nome é Miguel Luciano, eu sou formado em Educação Física, né? Atuo com a organização de eventos esportivos, principalmente na área da corrida de rua, né? Há 11 anos faço parte da organização do Circuito dos Vales, que é o maior circuito de corridas do interior do Rio Grande do Sul, né? E agora, há 1 ano e meio, sou um dos criadores e sócios do Vamos Pro Corre, que é uma comunidade de corrida aqui de Lajeado, no Vale do Taquari, Rio Grande do Sul. Começou em Lajeado, nós já estamos com um projeto de levar para outras cidades, né, junto com o meu sócio Daniel, que inclusive já esteve aqui no podcast também. Com certeza. Estamos desenvolvendo um aplicativo chamado Movinos, que é voltado ao público sedentário, e o principal objetivo dele é fazer com que o usuário atinja 150 minutos de atividade física por semana, transformando a atividade física ou exercício em um jogo. Então, a ideia é fazer com que as pessoas se sintam, tenham um estímulo extra para se relacionarem de uma forma saudável com o exercício físico, com a atividade física. Tudo que eu faço, né, está relacionado ao meu propósito de vida, que é melhorar a vida dos outros a partir do exercício físico. Então, tem muita coisa surgindo em função disso, né? Sou comentarista na Rádio A Hora, sou colunista do jornal A Hora e também sou palestrante, né, envolvendo os conteúdos de saúde, cotidiano, exercício físico. Tento sempre buscar algumas metáforas, algumas coisas relacionadas ao que está acontecendo na atualidade. Hoje, por coincidência, hoje eu tive comentário na rádio e relacionei com a Copa do Mundo, mas só para ter uma ideia das coisas que eu faço. Um pouquinho de tudo, passando por todos os lugares e deixando sementinhas, né, para que as pessoas reflitam e talvez até revejam a postura diante da prática esportiva, do sedentarismo, das escolhas que fazem, né? E é interessante porque às vezes uma palavra diferenciada, um estímulo diferenciado acaba gerando realmente um movimento novo no coração das pessoas, né? E elas passam a enxergar uma oportunidade onde não enxergavam antes, né, Miguel? Por onde nós começamos, né? Vamos começar pelo princípio de tudo. Pelo que eu entendi, todo o princípio, 11 anos atrás, você era muito jovem. Então, imagino que o Circuito dos Vales tenha sido um dos primeiros caminhos a serem trilhados por você. Eu entrei no Circuito dos Vales meio que por coincidência, né? Porque o Circuito dos Vales foi criado pelo proprietário da academia que eu trabalhava, né? Onde eu não me lembro se na época eu já fazia a coordenação da academia, mas com o Circuito dos Vales e com a demanda, ele precisava de gente que se envolvesse, que abraçasse a causa, me convidou, eu
comecei a trabalhar de uma forma bem simples, que não envolvia diretamente a organização, mas lembro de no primeiro circuito estar ajudando a alongar os clientes da academia, por exemplo, né? No segundo, daí eu já ajudei na distribuição de placas pelo percurso, controle da hidratação. Aí no terceiro eu já estava fazendo a cronometragem. E aí fiz Nossa, meu Deus. a cronometragem por 2 ou 3 anos, e enquanto fazia a cronometragem já me envolvia com uma parte da organização operacional, e quando não me envolvi mais com cronometragem, aí eu fiquei full, assim, na questão da organização do evento, né? E aí, posteriormente, o Circuito dos Vales foi vendido e ele pertence hoje ao Grupo A Hora, né? E aí, hoje a primeira edição do Circuito dos Vales teve 100 participantes e hoje nós temos 2.000 em todas as etapas, né? Então mudou bastante e foi muito legal fazer parte de todo esse crescimento que me deu, digamos assim, conhecimento e experiência para estar me conectando com outras tarefas, outros desafios que foram aparecendo aí. É interessante porque você fazer parte de uma organização como essa, você tem que ter uma visão de todo, de estratégia e visão de todo muito grande, né? Porque são muitos detalhes e um detalhe pode comprometer toda a prova e assim são muitas pessoas para ficarem satisfeitas com tudo aquilo que está sendo oferecido, sendo que cada um tem uma expectativa, cada um tem um momento de experiência, tem uma idade, né? Tem o seu próprio cenário de vida. Então, realmente é muito desafiador você criar um ambiente que acolha a todos, que gere segurança, pertencimento, né? E, ao mesmo tempo, um cenário ideal para que a prática aconteça. Porque existem requisitos básicos para que essa prática aconteça. Então, eu imagino, primeiro, eu não consigo imaginar quantas pessoas são envolvidas nesse processo, porque cada detalhe é um detalhe ímpar, necessário e precisa ser, né, ser cuidado com todo zelo. E é esse olhar até para a gestão de todas essas pessoas e de todos esses movimentos deve ser algo desafiador. Eu acho legal você ter vivido assim, das 100 pessoas às 2.000 pessoas, porque eu imagino que tenha sido uma crescente também. Uma coisa é você organizar um evento onde vão 100 pessoas, outra coisa 1.000, outra coisa 2.000. Porque é desde a hora que eles saem de casa, o percurso que eles vão fazer, aonde eles vão estacionar, né? Tudo, qualquer detalhe é fundamental para que a experiência tenha sido, né, perfeita, né? E quantas edições aconteceram, você sabe, para chegar nesse ponto? Você tem ideia, mais ou menos? Eu vou fazer um Uma cálculo que conta. é um chute, assim, eu não sei, mas Sim. hoje nós temos 5 edições por ano, né? No início foram 3, teve um momento que foram 8, então eu vou fazer uma média de 5 edições por ano aí, em 11 Sim, anos, seriam 55. 55 edições. Quer dizer, você teve 55 cinquenta e etapas. cinco vezes a chance de ter a experiência para ir construindo esse desenvolvimento de evolução de volume de pessoas, né? E tu usou a palavra correta, é uma evolução, né? Ela é constante. Teve coisas que a gente fez na primeira etapa agora de 2026, que a gente já está fazendo melhor agora na segunda, né? E Com já certeza. melhoramos para a terceira. Então, é um crescimento, é uma necessidade de aprendizado constante. Tu testa alguma coisa, deu certo, segue fazendo, não deu certo, acha outro jeito de fazer, né? Ah, beleza, tá fazendo, tá dando certo, tá? Como é que a gente pode fazer para melhorar? Nós costumamos dizer que nós não organizamos provas, né? Nós somos criadores de experiências. E Sim. o participante da corrida de rua, o perfil é muito variado. Nós temos desde o atleta Nossa. amador, que tem o objetivo de bater seu RP, então tem que ter um compromisso muito grande com a distância da prova, com a sinalização do percurso, com a cronometragem, mas nós também temos o que é a maioria, né, que são em torno de 60, 70% dos participantes, que vão para curtir o dia. Então, nós temos um compromisso com fazer com que o evento seja atrativo, seja agradável, tenha ativações com os patrocinadores variadas, tenha uma banda, sabe, que seja uma manhã agradável. E, óbvio, tem sim uma competição envolvida, mas que seja acolhedor
para quem está vindo curtir o seu domingo de manhã. E são vieses totalmente diferentes, só que é apenas um evento. A gente costuma dizer que a gente organiza um evento que tem uma corrida, né? Porque não é que a corrida ficou em segundo plano, pelo amor de Deus, a corrida continua em primeiro plano, mas nos últimos anos nós tivemos uma necessidade muito maior de inovar o restante do evento. O que as pessoas fazem enquanto aguardam a premiação? Né? A gente quer que as pessoas estejam intertidas com alguma ativação e que elas não percebam que demorou 40 minutos entre o fim da prova e o início da premiação. E, de uma forma humilde, nós acreditamos que temos conseguido fazer isso com sucesso, né? Mas, logicamente, né, sempre pensando no que a gente pode melhorar, em tudo que a gente pode evoluir e jamais achando que nós estamos, né, acima da, 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 da curva de erro, né? Erros, a gente trabalha para que eles sejam minimizados, mas em nenhum momento nós ficamos numa zona de conforto achando que a gente sabe fazer tudo e não é assim. Mas eu penso que mais do que a preocupação em errar, eu acho que uma falha sempre pode acontecer. É a conduta que se tem quando a falha acontece. Né? Então, a gente viveu uma experiência numa uma maratona internacional, que eu não vou citar qual, até porque eu não tenho intenção em expor os organizadores, não é esse o ponto. Mas a gente tinha comprado, a gente sabia que tinha muito participante, a gente tinha comprado uma entrada que dava uma entrada preferencial, que eles disponibilizavam, você pagava uma taxa extra e eles disponibilizavam essa entrada. E a gente foi no dia da retirada do kit, eu e minhas filhas, e nós pedimos, a gente fez essa compra aqui, não, fica tranquila, pelo seu número a gente já identifica. Com certeza, a gente não precisa de uma pulseira, a gente não precisa de um chip, a gente não precisa de um QR Code. Não, pelo número a gente identifica. O que aconteceu? No dia da prova, um dia antes, tinha estourado um início de uma guerra e a gente estava nos Estados Unidos e os Estados Unidos tinham entrado num estado de alerta. E eu acho que a organização ficou um pouco temerosa com o risco de algum atentado, alguma coisa assim, e começou a reforçar muito os cuidados de entrada e tudo isso. E aí eu acho que nessa peneira de entrada nós chegamos e falamos, não, mas informaram que era assim, não, mas vocês não vão entrar. Vocês tinham que apresentar tal coisa. Não, mas a gente não nos deram tal coisa. Não, mas agora aqui a gente não tem como checar. E colocaram a gente numa fila quilométrica de horas para a gente conseguir passar para a linha de largada. E foi uma frustração para a gente aquilo, porque a gente já tinha saído mais tarde do hotel contando com aquela entrada e tudo isso, a gente teria se antecipado. E quando acabou a prova, eu fui conversar com os organizadores, passei um e-mail para eles e falei, olha, eu fiquei chateada com o que aconteceu. E a forma como eles agiram foi uma forma fantástica. Eles se desculparam, eles mandaram um e-mail explicando o que tinha acontecido, o quanto eles tinham sido pegos de surpresa com, na véspera, o risco de um atentado na prova, o quanto isso colocava eles numa condição de vulnerabilidade, que não justificava a frustração que nós tínhamos vivido. Mas isso foi tão legal, porque assim, a gente não queria uma reparação do dano, mas a gente só queria comunicar que tinha tido uma frustração e que eles precisavam ficar mais atentos para as próximas vezes, né? E eles de pronto disseram, você tem razão, aí a gente entende isso, a gente reconhece isso, e aí eles fizeram um estorno do que a gente tinha pago a mais no cartão e se desculparam formalmente, sabe? Então, eu acho que assim, você organizar uma prova para muitas pessoas, o risco de alguma coisa não sair como você se comprometeu, existe, mas mais do que não acontecer, é importante que você saiba fazer a gestão de algo que saiu do controle quando acontecer, né? Mas eu fico pensando, Miguel, quando você fala da organização dessas provas, né? Eu penso que ainda tem, pelo que eu entendo, de tempos em tempos, a cada fase, vocês estão numa cidade diferente, certo? Não acontece sempre a largada no mesmo lugar. Então, isso ainda exige de vocês uma habilidade ainda maior, porque a cada largada vocês vão viver uma situação nova, é diferente. Por exemplo, se eu fizer uma prova X aqui em São Paulo, que larga da porta de um shopping center tal, o ano que vem ela vai largar da mesma porta do shopping center tal, ela vai fazer o mesmo percurso, ela vai subir a mesma ponte, ela vai descer a mesma ponte, ou enfim, à medida em que os organizadores vão se aprimorando nessa organização, todo ano eles já sabem que tem um buraco X no acostamento, que não foi fechado, que foi fechado, eles já
entendem cada detalhe da prova. No caso de vocês, como vocês são meio que itinerantes, digamos assim, a cada fase vocês precisam estar olhando para uma nova situação, para um novo percurso, para uma nova dinâmica, ou seja, né, é um evento novo, a cada movimento é um evento novo que acontece, né? Exatamente, né? Ainda só voltando um pouco no assunto, é, todo evento acontece erro. Não tem um evento, não existe evento que acontece 100%. A gente trabalha muito, muito para que os erros que aconteçam sejam os menores. Então a gente Sim. tem duas coisas que não pode dar errado numa prova, que é trajeto e cronometragem. Faltou água, pô, beleza, Sim. faltou água, é horrível, não é legal, mas o trajeto e o resultado está entregue, né? Ah, atrasou a premiação, beleza, atrasou a premiação, mas quando saiu a premiação estava certa, né? Então a gente trabalha muito para erros vão acontecer, né? Como tu falou, a gente vai para 5 cidades diferentes no ano, né? São 5 realidades diferentes, são 5 cidades com toda a questão cultural diferente, né? Pode acontecer. E a gente não critica nenhum organizador porque a gente sabe da dificuldade que é fazer uma prova, a sair do papel, né? Mas os erros acontecem. E quando o erro acontece, aí é a gestão da crise, né? É tu ter a humildade de conversar com o participante, com o teu cliente, né, que contratou aquele serviço, e dizer, olha, aconteceu, foi uma falha nossa, pedimos desculpa, como a gente pode fazer para minimizar isso? A gente pode nós te oferecemos um tal benefício dessa outra forma, né? Em nenhum momento a gente quer gerar uma experiência negativa, mas sabe que em algum momento vai acontecer, né? E quando é da nossa parte, nós temos essa humildade de procurar a pessoa e explicar a situação, por que que isso aconteceu e buscar minimizar toda a situação, né? Como bem fizeram contigo no teu relato, né? Mas é muito curioso, porque a gente faz 5 edições por ano, né, 5 etapas por ano, e a gente são sempre em 5 cidades diferentes aqui do Vale do Taquari. O Vale do Taquari, né, compreende, acho que são 35 municípios, né, e os 35 municípios juntos não dão um décimo da população de São Paulo, né? É muito Nossa. engraçado. Então, são 5 cidades diferentes, mas eu acredito que ainda seja mais complexo organizar uma prova em São Paulo, né? Porque a gente já tem a gente já conhece as pessoas da prefeitura, a gente já conhece o pessoal que se envolve nos departamentos de trânsito, a gente já tem esses mecanismos que facilitam a nossa vida. Mas é lógico, né? De 4 em 4 anos trocam os mandatos, mudam as pessoas que estão ali, e o primeiro ano de um mandato sempre é um pouquinho mais difícil, por conta dessa relação, mas tem fluído muito bem aqui. Você sabe que no começo desse ano a gente tem grandes festivais de música aqui em São Paulo, né? E tinha um festival gigante em Interlagos que já gerava um certo tumulto na Marginal. E no mesmo dia a gente teve uma prova largando da Marginal. Eu fiquei pensando a dificuldade que é fazer a gestão disso, pensando que você vai fechar uma pista ao mesmo tempo que você precisa dar vazão para um grande fluxo de carros. Ah, mas por que não fez no outro final de semana? Porque praticamente todo final de semana a gente tem prova em São Paulo agora. E tem mais do que uma prova. Às vezes você tem uma prova na Marginal, outra prova perto do Ibirapuera, uma prova perto do Pacaembu. E às vezes você vai, tipo, 10 horas da manhã num lugar tomar café, você olha pessoas com número de peito, com camisetas de 3 provas diferentes, porque ali o café é meio que um centro de tudo. Tá perto do Pacaembu, tá perto do Ibirapuera, tá perto da Marginal, ou o pessoal acaba a prova e vai tomar café ali. E você fala, meu, como isso ganhou, que proporção é essa, né? Porque às vezes a gente esperava, eu me lembro quando eu comecei a correr, isso há 30 anos atrás, a gente esperava uma prova de um patrocinador que era tipo meia dúzia eu conto 2, 3 na mão, assim. Na época a gente tinha um Nike, a gente tinha um Pão de Açúcar, não me lembro nada muito além disso. E você ficava esperando com ansiedade o dia que aquilo iria acontecer, porque era uma vez no semestre, 2 vezes no semestre, né? Agora, né, uma vez na semana com 3 opções, né? E todas as inscrições esgotadas, né? Se você entrar hoje para fazer a inscrição para uma prova de domingo, dificilmente você vai encontrar uma vaga
uma oportunidade disponível. Uhum. Então, olha o volume que né, esse movimento tomou, eu imagino que no mundo e também no Brasil, né? É impressionante. Sim, nós participamos frequentemente de eventos para organizadores de prova, né? E a maior etiqueteira do Brasil apresenta dados que a corrida vai seguir crescendo ainda por 2 anos, né? Então, a gente vê as principais provas do Brasil batendo recordes de inscritos, as provas menores Sim, também, né? Fazendo aí sold out a cada edição, e ainda tem margem de crescimento, né? Pô, 2 anos crescendo ainda é bastante coisa, bastante coisa. E aí a tendência é que não seja um crescimento e uma queda, mas um crescimento e se mantenha, né? E sim, isso é muito legal sobre vários pontos de vista, né? A população procurando alguma alternativa de se movimentar, de interagir com os semelhantes, com os próximos, que é uma coisa que, por mais que a corrida seja um esporte individual, as corridas de rua possibilitam esse network, essa troca de ideias, essa aproximação com outras pessoas, né? Então, os esportes que estão envolvidos nesses momentos agradáveis, né, nessa sensação de pertencimento e de acolhimento, eu vejo que tem uma perspectiva de crescimento bem grande nos próximos anos. Eu até estava fazendo uma pesquisa relacionada a uma palestra que eu vou dar agora no final de semana, que é sobre os esportes que mais cresceram. E todos envolvem isso. Tem uma competição? Tem uma competição, mas eu posso competir com a Kátia sem querer o mal da Kátia. A gente pode sim, terminar, a Kátia termina na minha frente, eu fico em segundo, nós estamos felizes, eu fiquei feliz por ela, ela ficou feliz por mim. Diferente do futebol, por exemplo, que além de tu depender de muitas outras pessoas para conseguir praticar o esporte, tu pode sair feliz porque teu time ganhou, mas triste porque tu jogou mal. Tu pode sair feliz porque tu jogou bem, mas triste porque teu time jogou mal. Dificilmente tu vai voltar do jogo feliz porque tu ganhou e tu jogou bem, né? Na corrida, essa frustração, a chance de tu ter ela é muito menor, né? E mesmo se tu sim. correu e tu não fez o teu melhor tempo que tu imaginava lá, cara, tu tem toda aquela sensação com os teus amigos, com o teu grupo de corrida que tá ali. E isso eu dei o exemplo da corrida porque é o que a gente mais fala, mais vê, mas da mesma forma no pádel, no beach tênis, né? Principalmente quando há prática esportiva sem competição, né? Quando é só de recreativo, né? Lúdico. E aí a gente entra falando do recreativo lúdico na questão do vão pro corre, nas comunidades de corrida, né, Sim. Kátia? Que não tem competição nenhuma, é só interação e é uma forma de mostrar que o esporte não precisa necessariamente estar ligado à competição, à dor, ao sofrimento. Não, cara, é aproveitar o momento, interagir com o público, dar risada, se divertir. Quanto mais a gente conseguir mostrar e relacionar o esporte com esses momentos, mais atrativo vai ser para a população. E as pessoas param de associar só uma performance, né? Percebem que elas têm condição de sair do sedentarismo, de viver uma experiência em comunidade, se sentindo acolhido, sentindo que ali é um momento de troca de experiências, sem aquela cobrança, né? Que seria uma cobrança do tipo, eu tenho que ter tal tipo de corpo, tal tênis, tal roupa. Ali no corre é algo que realmente o corre acolhe a todos, cada um com a sua identidade, sem exigir uma identidade padronizada, né? Ou uma performance padronizada. Eu acho que essa é uma das grandes belezas do corre, né? A gente, qualquer reunião que eu e Dani fazemos, eu faço questão de destacar que nós somos apaixonados por aquilo ali. A gente adora, né, reunir a galera toda quarta-feira. O pessoal vem no frio e na chuva correr e caminhar com a gente, isso é fantástico, né? E mas justamente por isso, quem participa do Vamos pro Core? O nosso lema diz, vamos pro Core. O Core é para todos. Então, tem a possibilidade da caminhada, tem a corrida de 4 e de 6 quilômetros, onde todo mundo vai no mesmo ritmo. Mas quem participa? Cara, a gente tem pessoas da classe social mais elevada aqui da nossa região.
a galera da classe social mais baixa, nós temos o pessoal de mais idade, nós temos adolescentes e pré-adolescentes participando com a gente, nós temos, é óbvio que para quem está treinando, buscando seu melhor ritmo na maratona, não é um negócio tão interessante, mas volta e meia os nossos amigos vêm correr com a gente. Em contrapartida, nós temos as pessoas que estão fazendo a primeira vez uma caminhada em grupo, né? E nós tivemos pessoas que começaram com a gente caminhando e hoje já estão fazendo os 4 e os 6 quilômetros. E nós temos um caso que começou com a gente caminhando e já se inscreveu para uma meia maratona. Que Então, legal. cara, me fogem palavras até para descrever, porque é tão lindo tu fazer parte de um negócio que gera um impacto tão positivo Sim. na vida das pessoas, sabe? E tu vai lá toda quarta-feira e o pessoal vem, te procura e conta. Não, porque eu comecei. Ontem, tinha uma mulher correndo do meu lado e a gente começou a repercutir da prova que teve no final de semana. Daí ela falou: Ai, que legal, olha. Sabia que eu comecei com vocês e no final de semana eu saí para correr e eu fiz a primeira vez 18 quilômetros. Nossa, Cara, uau. nossa, que coisa mais bacana tu fazer parte de um negócio tão bom, né? E aí tu volta para casa com a sensação de dever cumprido, de pensar assim, pô, cara, eu tô devolvendo coisas tão boas para a sociedade. E aí o pessoal encontra a gente na rua e é engraçado, Kátia, porque toda quarta-feira, né, a gente fica lá na frente de 300 pessoas. A gente não tem como lembrar o nome de todo mundo, mas todo mundo lembra do nosso nome. É, E aí o pessoal, esses dias eu estava sem caminhando, problema. esses dias o pessoal estava com a minha namorada e me parou na rua, né? Uma mulher parou na rua e começou a contar e falar isso aqui. Não, porque eu fui na casa da minha filha, eu convidei minha filha para correr e eu, nossa, que legal, tua filha também está correndo? Sim, porque eu comecei a correr agora, eu estou levando ela no pro corre e tal. E contou. E daí a gente saiu, deu 10 passos, a Bruna me pediu, nossa, quem é que era? Eu falei, não faço ideia. Sei. Eu, Porque, na verdade, você faz parte de uma comunidade onde você virou um referencial e todo mundo acaba tendo você como ali a referência realmente para contar, inclusive, a história que está conquistando, Não, né? Olha que é máximo. muito legal, porque as pessoas sentem que a gente é quase um membro da família, né? Para conversar, Sim. falar tudo isso. E de verdade, aqui eu estou contando para ti, mas eu me sinto mal, porque tipo assim, eu queria conhecer todo mundo, lembrar das pessoas, e eu acho que a minha memória já a gente chegou no limite assim, de lembrar do rosto e dos nomes. Mas enfim, Mas é uma experiência muito boa, né? A cada semana você vive uma experiência única, né? Não tem repetição, né? né? E o trajeto do corre também não, assim, pode até se repetir, mas cada semana é um trajeto, é uma largada de um ponto diferente. Então, vocês também têm uma questão de viver uma experiência diferente a cada semana, mas de estruturação. Porque, querendo ou não, você precisa pensar aonde essas pessoas vão chegar, como elas vão estacionar, por menor que seja a cidade. Você tem que ter uma estrutura para isso. Né? Sim. Você não tem uma estrutura que teria que ter em São Paulo para ter um estacionamento, de repente eles podem estacionar na rua, mas você tem que ter toda uma logística, uma organização semanal. Isso é uma demanda também bastante significativa e é muito legal ter pessoas que se dedicam a isso, porque a dedicação de vocês é fundamental para tirar essas pessoas do sedentarismo. E aí eu enxergo uma conexão total desse movimento com o seu aplicativo, que também Uhum. tem esse objetivo, né? Sim. É que tudo que eu faço tá ligado ao meu propósito de vida, né, Kátia? Meu propósito, eu tenho bem claro que é melhorar a vida dos outros a partir do exercício físico, através do exercício físico. Então, é por isso que eu volto para casa com a sensação de dever cumprido depois do vão pro corre, né? Assim, pô, cara, olha o tanto de Sim. histórias aí que a galera nos procura para contar. E no aplicativo é a mesma coisa, né? Eu, dentro da minha área, me formei em educação física, mas eu nunca me enxerguei como um personal trainer, um treinador esportivo, um professor de educação física escolar. Eu sempre tinha uma inquietação muito grande. Por que as pessoas não gostam de exercício? Sabe? Por que a gente tem, de acordo com dados do IBGE, nós temos 47% da população brasileira de sedentários, pessoas que não fazem 150 minutos de Nossa. atividade física por semana. Então, isso sempre me inquietou muito. Fui estudar, fiz curso de PNL, fui entender um pouquinho mais sobre a relação que a gente cria com pessoas, enfim, com momentos. Mas tudo que eu faço é envolvido a isso. Eu quero pegar
pegar o pessoal que não consegue fazer exercício, entender por que que não faz e criar uma forma, criar uma estratégia para que eles se movimentem também. Então, o aplicativo que a gente está desenvolvendo agora, e hoje já está desenvolvido, na verdade, né? Está disponível para o download aí nas plataformas do Android e iOS, né? Chama Movinos, Vemudo, né? Movmos. E o Movinos ele centraliza tudo aquilo que eu imagino que a gente precisa fazer para conseguir que as pessoas se movimentem mais na sua semana. A gente transforma o exercício físico, a atividade física, em um jogo, onde é tu contigo mesmo, né? Tu abre o aplicativo, ele te mostra as tuas métricas da semana. Tu pode até procurar lá, ver como estão os colegas. Não, mas ele é voltado para ti. Eu não quero que tu te compare com... Ah, o Miguel saiu para correr, fez 20 quilômetros. Daí outro dia a Kátia saiu para fazer uma caminhada. A primeira caminhada da semana dela, ela abre o aplicativo. Ah, putz, mas o Miguel fez 20 quilômetros, quem sou eu para fazer uma caminhada? Não, cara, é tu, é o teu objetivo, é a tua realidade, né? Talvez para ti, aquela caminhada de 2 quilômetros é ainda mais importante do que para o Miguelzinho que fez os 20 quilômetros lá, né? Então, o Sim, aplicativo sim. é todo voltado para a experiência do usuário, né? E lá dentro tu consegue desbloquear troféus de acordo com as atividades físicas que tu faz, tu consegue subir de nível a cada 100 XPs que tu acumula dentro do aplicativo, e tem várias formas de acumular XPs, tu vai subindo de nível, né? Se tu circunda um determinado território, tu domina aquele território, mas tu não fica com ele para sempre. No outro dia, outra pessoa pode ir lá correr por cima de ti. Então, não, peraí, então tu roubou de mim? Então eu vou pegar ele de ti de volta. E aí tu gera esses estímulos onde as pessoas vão se exercitando, vão se movimentando para fazer com que se torne mais agradável, que não deixa de ser um espelho do que é o Vamos pro Core. Toda quarta-feira Sim. nós temos um tema diferente no Vamos pro Core. Né? A preocupação das pessoas já não é se elas vão caminhar, vão correr 4 ou 6 quilômetros, é se elas vão ter uma camiseta lilás para ir na edição do Agosto Lilás. Né? Ah, eu não tinha camiseta lilás, eu vim com a camiseta cor-de-rosa. Tá tudo bem, tá tudo certo, veio. Né? E no aplicativo também é assim. A ideia é que o jogo, tu fique pensando no jogo, né? Na tal da dopamina, que hoje está tão em alta aí, em função das bets, mas que a gente transforme esse vício em uma coisa boa, esse vício em um hábito, que tu tenha essa secreção de dopamina após ter feito alguma coisa positiva para ti, né? Pô, tu Sim. saiu, tu dominou um território, tu saiu fazer uma corrida, uma caminhada, tu dominou um território, tu chega em casa, ah, que legal, que bom, cara. Eu não vejo a hora de dominar outro território, né? Então, o aplicativo é totalmente voltado a isso. A gente quer, a partir do aplicativo, conseguir atingir muitas pessoas, mais pessoas, dentro da nossa cidade, dentro da nossa região, dentro do nosso estado, do Brasil. Então, nós temos sonhos muito, muito bons, muito positivos, que a gente está trabalhando bastante para fazer acontecer dentro do aplicativo. E alcançar, dominar muitos territórios. Isso, a ideia é dominar o país inteiro, se possível. E a partir de todas essas experiências que você vive, né, seja no circuito, seja no corre, seja no aplicativo, tudo isso que você consolida e leva para as palestras, para o mundo corporativo. Me conta um pouquinho como é sabe, esse seu papel de palestrante e quais são as abordagens, Miguel, que acontecem nas palestras? Sim, eu tenho uma palestra agora que tá circulando, que é o jeito certo de ver o exercício físico. A partir dessa palestra, eu busco ressignificar o exercício na vida das pessoas, né? Então, eu explico um pouco do porquê os sedentários desenvolveram uma objeção ao movimento, né? Então, e isso tem base geralmente lá na infância, na pré-adolescência, com a inserção do esporte, da atividade física nessa pessoa, que provavelmente ela relacionou o movimento físico com sentimentos ruins, e toda vez que ela pensa em voltar a treinar, voltar a se movimentar, ela tem inconscientemente acesso a esses sentimentos de dor, de frustração, de tristeza,
E a nossa mente, ela é muito inteligente, né? Ela tenta fazer com que a gente não tenha mais acesso a esses sentimentos. Então, ela evita as causas de gatilhos mentais que possam provocar essas sensações. Então, na minha palestra, eu explico isso e é fantástico, porque eu faço essa explicação. Antes, eu pergunto quantos dali são sedentários, e geralmente é metade. E Nossa. aí depois eu pergunto quantos se identificaram com o que eu falei. E dentro dessa metade que levantou, eu digo que 90% levanta a mão e se identifica, né? Então, o sedentarismo ele é causado por lembranças mentais que nós temos da nossa infância, por memórias, né? É como a gente tem Sim. memórias afetivas, ali é uma memória negativa, né? Então, eu mostro isso na minha palestra, e depois eu faço com que eles percebam que cuidando de si, na verdade, eles estão cuidando da família, né? Porque eu faço essa pergunta para eles: quantas pessoas tem no teu núcleo familiar? Né? Daí vem 7, 8, 9, 10 pessoas, então. Pô, e se tu pudesse fazer qualquer coisa para elas, para que elas não adoecessem, para que elas estivessem bem, tu faria? Ah, com certeza eu faria. Falei, e o que que tu pode fazer por elas? Nada. Tu não pode, efetivamente, tu não pode fazer nada. Tu não pode treinar por elas, tu não pode se alimentar por elas, tu não pode dormir por elas. Tu pode tentar motivar, mas isso não é efetivo, né? Agora, tu concorda comigo que qualquer uma dessas pessoas, eu estou falando da minha palestra aqui já, né? Se qualquer Tá um, dando spoiler. mas se qualquer uma dessas pessoas do teu núcleo familiar mais próximo adoecer, vai prejudicar o teu dia a dia, a tua rotina. Vai? Vai, realmente vai, porque tu vai te preocupar, tu vai querer cuidar dela, tá? E se acontecer uma coisa contigo? As 9 pessoas do teu núcleo familiar também vão ser afetadas pelas tuas escolhas, pelo quanto tu te cuida hoje. Então, eu faço com que eles percebam que cuidar de si é o mais belo ato de amor ao próximo, né? E aí eu faço, para fechar a palestra, eu faço uma relação do egoísmo com o altruísmo. O que que das tuas atitudes é egoísta? Geralmente tu é egoísta quando tu quer que os outros cuidem deles, né? E aí eu faço essa reflexão, né, nas empresas, e às vezes a grande maioria das vezes eu associo a palestra com a consultoria e com o aplicativo, porque aí eu faço com que os funcionários, né, antes da empresa aderirem ao aplicativo, que é um programa de incentivo à atividade física, na verdade, eles se sensibilizem à causa e eles percebam a atividade física de uma forma diferente. E é o tema da minha palestra, né? Eu busco ressignificar o exercício físico para essas pessoas, né? Modéstia à parte, tem dado um impacto muito grande. Eu tenho recebido pessoas que depois da palestra me procuram para dizer: Miguel, eu percebi o que eu estava fazendo da minha vida. Kátia, isso é tão bonito, sabe, de tu poder trabalhar dessa forma. Na última palestra que eu fiz numa empresa aqui, que inclusive está com um aplicativo também, teve uma mulher na minha frente, assim, que saiu chorando. E eu estava no meio da palestra, obviamente que eu fiquei preocupado, mas eu não podia parar a palestra. E aquilo me impactou, assim, eu consegui manter a concentração, mas depois eu conversei com a coordenadora, e ela não, Miguel, ela se identificou muito com o que tu falou. E ela diz que ela vai entrar numa vida ativa e ela participa ativamente das atividades dentro do aplicativo. Então, é óbvio que era uma reação que eu não esperava, né, que de certa forma até me impactou, Sim. mas com certeza gerou um impacto positivo na vida dela, né? Então, Sim. Bacate, eu tenho o prazer e a alegria de dizer que eu trabalho com aquilo que faz sentido para mim, com aquilo que eu amo, com aquilo que está ligado ao meu propósito de vida, né? E isso é muito engrandecedor. Sem dúvida. E eu fico refletindo, né? A gente volta um pouquinho para o número de participantes em corridas, o quanto tudo isso tem crescido, esse mundo da corrida tem crescido. E eu fico pensando o seguinte, né, Miguel? Numa época, você já vem de uma outra geração, mas na minha época, muitos pais de amigos meus não davam um exemplo para os filhos
sobre a prática esportiva. Então, eu pego hoje um grupo de WhatsApp que eu tenho de amigas que são do interior, da época que eu estudava lá, e esse grupo de sala de aula até hoje tem um contato. Então, a gente pega ali mais ou menos umas 20 meninas e de todas, quem pratica atividade física? Intensa, assim, mais recorrente, tá? Com frequência. Eu e mais uma. Eu e mais uma. Meus pais a vida inteira praticaram atividade física, né? Tanto é que eu conto sempre isso. Eu falo, gente, minha primeira memória de infância é dentro de uma sala de atividade física, porque minha mãe a vida inteira praticou, meu pai também praticam até hoje. E eu e meu irmão praticamos. Então, pra gente, era um hábito de vida. Da mesma forma que você senta para almoçar, você ia fazer atividade física. Eu não tenho hoje como não colocar na minha agenda o período de atividade física. Eu treino 7 vezes na semana porque eu cresci assim. Essa minha outra amiga não cresceu assim e não fazia atividade física, mas acabou se casando com uma pessoa que é maratonista. Eu acho que ele já correu mais de 20 maratonas. Tá. Então, ele acabou puxando um pouco ela para esse movimento e ela foi trabalhar numa empresa, isso é muito legal essa história, que incentiva muito a atividade física. Então, a empresa, ela tem um programa para ela se conectar a diversas academias. Então, ela recebe como benefício essa oportunidade de se inscrever ou numa academia ou em algumas academias no mês. A empresa tem uma equipe de corrida. A empresa custeia as inscrições nas provas que ela quer participar. Então, ela tem lá, eu posso participar de 10, 15, e o marido também pode participar com ela e também tem essas Que legal. inscrições custeadas. Olha que bacana. Então, o que aconteceu? O marido corre. Ela entrou numa empresa que estimula e incentiva demais a prática esportiva. Ela acabou começando a correr. Né? Então, ela hoje, posto direto, ela, na equipe de corrida da empresa, eles montam lá todo o gazebo e eles estão junto na equipe de corrida, ela segue o marido direto, inclusive ele fez a Internacional de Porto Alegre, esse ano a Maratona Internacional de Porto Alegre, e ela foi junto e fez uma corrida menor, enquanto esperava por ele que fazia a maratona, e aí a gente vê o quanto uma pessoa da família praticando leva as outras. As demais não tiveram esse exemplo e se casaram com pessoas sedentárias. E qual é a reclamação hoje? Ah, não tenho tempo, não consigo, não dá. Então, outro dia eu fui para o interior, encontrei uma amiga minha, ela, nossa, mas você é ativa, né? Eu estou pensando só agora realmente em me aposentar, em ter uma vida mais tranquila, mas não consigo pensar mesmo assim por atividade física. Eu acho que eu devia ter crescido com esse hábito. Por quê? Porque é muito distante da realidade da pessoa. Né? Se a gente não fizer um movimento de realmente revisão dessa permissão para participar do corre, que é para todos, né? As pessoas se sentem excluídas do processo e não entendem nem como elas se incluem. Nessa semana eu estava conversando com uma pessoa que eu dou mentoria e eu estava dizendo para ela, falando, puxa, mas espera aí, vamos associar a nossa mentoria uma corrida aí 3 vezes por semana, vamos pensar numa assessoria, num técnico, que você possa se conectar. Ela, mas eu acho que eu não consigo. Como você não consegue? Se eu consigo, por que você não consegue? Ah, não, mas você corre há muito tempo, mas nunca é tarde para começar. Nunca é tarde, ela tem 42 anos. Nunca é tarde para começar. Por que não começar agora, né? E agora ela está refletindo. Então, ela me passou uma mensagem. Mas o que você acha? Então, será que eu contrato técnico aqui? Eu falei, sementinhas novas começando a surgir. Mas é isso. Se a gente não tem alguém que fala sobre, que dá o exemplo, é tão distante que a pessoa nem pensa sobre. Né? Da mesma forma, em famílias que não têm o hábito de viajar, famílias que não têm o hábito de sentar para uma refeição em conjunto. Então, o quanto o hábito, ele transforma toda a conduta de um grupo que está ao redor daquela pessoa. E o quanto isso é importante que nós tenhamos consciência, porque a partir do momento em que você vai lá, planta uma ideia em algumas empresas, planta uma ideia em famílias, o quanto isso começa a se multiplicar, e a partir do exemplo que você tem, você percebe que isso é palpável, que não é tão distante assim. É algo palpável, é algo que fica mais fácil de assimilar, que existe a possibilidade, né? Se cada um fizer um pouquinho, né, o quanto isso ganha uma outra conotação. Sim. Não é verdade? E tu falou muito bem isso, né? Quando a gente cresce com os nossos pais sendo sedentários, é muito mais difícil para essa criança, para esse adolescente, depois se tornar uma pessoa ativa, né? Hoje a gente está vendo
a nova geração que vem aí, né? Com uma preocupação muito grande relacionada à atividade física, alimentação. E que legal, porque nem todos Sim. são de pais ativos, né? Temos muitos pais sedentários que estão sendo puxados pelos filhos. Né? Então a gente fala muito Sim. dessa geração que vem, que não, que, né, muita coisa negativa, mas isso é uma coisa que é positiva e a gente tem que valorizar. Mas antes eu trouxe o índice, né? De acordo com dados do IBGE, 47% dos brasileiros são sedentários. Então, 47% da população não está dando mau exemplo, né? Mas nós E temos 53 aí dando bom exemplo, né? Para que nós isso, nos inspiremos nesses 53, não, né? com certeza, mas ligando ao que a gente estava dizendo, pô, 53% estão de parabéns, né? Eu fico olhando para os 47, eu quero conseguir trabalhar com esses 47, mas nós somos uma média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Então, os Sim. familiares, os colegas de trabalho, se tu for inserido em uma turma de 5 fumantes, a tendência muito grande é que tu te torne um sexto fumante, né? Então, o Com compromisso certeza. que a gente tem também de, digamos assim, contaminar, no bom sentido, os ambientes onde a gente está, né? Tu foi um muito bom exemplo com a tua mentorada. Vamos para atividade física, vamos fazer uma corrida, vamos fazer uma caminhada. Tu sabe todos os benefícios que vão se desencadear depois dessa tomada de decisão. E assim a gente pode ser em qualquer ambiente onde a gente está. Né? Eu não sei onde termina o Miguel pessoa, onde começa o Miguel profissional. Em todo lugar que eu vou, eu sou meio que um missionário da atividade física, né? Chego lá e começo a pregar, pô, mas por que que tu não faz? Né? Esses dias eu estava numa loja lá, com um amigo meu que me atendendo, eu falei, pô, não, pois é, cara, eu tenho que achar algum momento aí, tô, né, academia tá meio caro. Eu falei, cara, não precisa ir na academia, cara, ainda vamos pro corre, toda quarta-feira. Ah, quarta-feira eu tenho um compromisso profissional. Eu falei, cara, tu tem outros 6 dias que tu pode fazer, né? Do sábado de manhã, aqui em Lajeado, nós conseguimos fechar a orla, que tu acha de ir lá fazer uma corridinha, uma caminhada, posso que tu vai encontrar lá outros amigos em comuns que nós temos. Ah, pois é, cara, nós vamos achar algum jeito de tu fazer atividade física, fica tranquilo, né? E pouco a pouco, comentando, óbvio, né? Não pode ser uma coisa muito invasiva, muito chata, mas a gente vai fazendo com que ele repense, como a tua mentorada fez, né? E quando. Eu fiz para ele uma comparação, falei, cara, imagina que tu é um taxista, tá? Tu é um taxista, eu adoro minhas metáforas, modéstia à parte, às vezes eu faço umas bem boas. Imagina que tu é um taxista, tu trabalha, teu ganha-pão é o táxi, né? Concorda comigo? Imagina isso. Tá, beleza. Aí tu conta para mim, aí Miguel, eu não faço manutenção do meu táxi. Pô, cara, mas é o teu ganha-pão? Tu não vai cuidar do teu táxi? Daqui a pouco o teu táxi vai te deixar na mão, tu vai reclamar porque tu não tá conseguindo ter lucro. E assim é com o nosso corpo. Independente da nosso compromisso profissional, a gente precisa do nosso corpo saudável. Né? Ah, mas eu trabalho muito mais intelectual, não é tão físico. Pô, beleza, deixa o teu corpo adoecer, aí tu vai ver a integração, porque a gente separa, né? Ah, o físico do mental. É uma coisa só. Nós estamos dentro do mesmo organismo. O nosso organismo tem que funcionar da melhor forma. Então, todos nós somos taxistas. Todos nós dependemos Sim. desse táxi aqui no nosso dia a dia. E quando nós convivemos com pessoas que têm essa cultura, isso é tão sutil que acaba sendo incorporado sem a gente perceber, né? Você sabe que eu tenho vivido uma experiência muito engraçada. Às vezes as minhas filhas chegam para mim e falam assim: "Mãe, você está mudando o seu jeito de falar". Né? A gente está percebendo que você arrasta muito mais o R do que você estava arrastando. E por quê? Porque eu tenho convivido muito com pessoas do Sul, com gaúchos. E eu não convido. É sério isso, Miguel, é sério. Hoje eu trabalho com muita gente que fala de uma forma diferente do que as pessoas que moram em São Paulo falam. E acaba que eu fico tanto tempo do dia conversando com vocês gaúchos que chega no final do dia, às vezes eu estou mudando a minha forma de falar e nem percebo. Aí minhas filhas falam: "Nossa, mãe, você está convivendo muito com os gaúchos mesmo. Olha, você está usando até algum termo que antes você não usava". E é muito sutil, a gente não percebe. Isso acaba fazendo parte da sua história. Porque você vai convivendo tanto que isso é incorporado de uma forma natural. Então, se eu vou conviver muito com pessoas que estão acostumadas na quarta-feira ir para o corre, elas já falam tanto dessa agenda de ir para o corre que uma hora eu vou criar o hábito de não colocar mais na quarta-feira à noite um outro compromisso para poder ir para o corre. Né? Então, é muito também uma escolha quais são os grupos dos quais eu quero pertencer e fazer parte. Então, tem os dois lados. Tem o lado daqueles que são motivadores, mas tem também o lado de
qual é agora a motivação que eu quero receber. Também tem essa escolha. Fica esse convite, né? A gente precisa seguir realmente para um encerramento. Eu sei que o seu horário, eu tô vendo aqui, o meu relógio tá contando aqui os segundos, porque a gente está chegando perto do seu horário também de encerramento, mas fica esse convite dos dois lados. Olha, o que você pode fazer para convidar, mas o que você pode fazer também para buscar uma experiência diferente? Se você se vê hoje entre os 47% de sedentários, como é que você pode reestruturar algumas escolhas que você faz para que também você possa viver de uma forma natural essa inserção, essa inclusão da atividade física como algo agradável e não como algo puxado, né? De que realmente assim seja sacrificado na sua vida, né? E eu quero deixar aqui, Miguel, o meu convite. Eu espero que da próxima vez que nós nos encontremos, que esse podcast de repente seja ao vivo aqui, que a gente aproveite o Miguel num final de semana para ter uma palestra aqui. A gente já está estruturando isso, né? Mas eu espero que seja breve, para que você realmente esteja aqui em São Paulo, trazendo essa sua contribuição e inspirando os 47% dessa região a se conectarem com a prática esportiva de uma nova forma, conhecerem o seu aplicativo e até, de repente, visitar o Corre em Lajeado, ou que o Corre venha nos visitar algum dia aqui também, enfim. Né? Estamos abertos a todas essas possibilidades, Kátia. Com certeza. Que já fica aí, já fica um recado para o Daniel também. Daniel, olha, fica o convite junto. Mas, enfim, né? Eu espero que realmente a gente tenha outras oportunidades e possibilidades, né, de ter você inspirando pessoas e trazendo todas essas ideias inspiradoras, não só para o coração de cada uma, mas também para muitos lares, para que muitas pessoas repensem, né, as escolhas que estão fazendo hoje. Com certeza. Né, nós já estamos conversando aí há algum tempinho e eu sou um grande entusiasta, não vejo a hora de poder estar aí contigo, com o Paulo também, podcast de forma presencial, né? E na tua companhia, que é sempre muito... Será um prazer e tenho certeza que isso vai acontecer em breve. Miguel, eu vou encerrar porque eu sei que a gente tem uma agenda aí contadinha de hora em hora e eu agradeço a sua disponibilidade, agradeço a acolhida no final de semana, né? Nós vivemos ali uma história que com muita tem história para contar, né? Você e a Bruna foram assim extremamente gentis, né? A Bruna Neves, que é sua namorada, nos acolheu de uma forma também tão gentil a ponto de deixar um guarda-chuva com a gente. Depois eu falei, Luísa do céu, nós usamos um guarda-chuva deles a manhã inteira, eles ficaram se espremendo em um guarda-chuva para a gente ficar com outro. Eu te agradeço toda a acolhida, toda a gentileza, né? Que a forma como vocês nos receberam. Espero ter a oportunidade de conviver com vocês mais tempo aí, aqui, né? Vocês são muito bem-vindos aqui em São Paulo também. Muito obrigada por essa oportunidade, por mais esse aprendizado com você, né? E que Deus te inspire cada vez mais, te conduzindo cada vez mais a muitos lugares, propagando toda essa sua ideia de transformação. Muito obrigada. Que Deus te abençoe, Miguel. Amém, que assim seja e da mesma forma, né? Espero te encontrar aqui em Lajeado, no Vão Pro Corre, no Circuito dos Vales. Com certeza. Será uma convidada a vir na minha casa, inclusive, e espero que em pouco tempo também. Tá? Muito obrigado pelo convite. Se Deus quiser. Muito bom falar contigo. Muito obrigada. Tá. Fica com Deus. Beijo. Tchau. Acompanhe a Kátia Monari no Instagram, @KátiaMonari, para você ficar por dentro de todos os conteúdos e os próximos episódios.